Olá, tudo bom? Meu nome é Vinícius Siqueira, eu sou responsável pelo Colunas Tortas e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o texto da subjetividade na linguagem do Emile Benveniste. O ponto do Benveniste nesse texto é mostrar como que é através da linguagem que a subjetividade pode se expressar. É somente através da linguagem que pode existir um tipo possível de subjetividade e é a linguagem que permite que isso aconteça. Isso significa que é somente através da linguagem que é possível falar eu, que é possível identificar um outro. Esses elementos só conseguem ficar em jogo através justamente da prática da linguagem. E como essa prática só é feita em sociedade, né, só é feita com outras pessoas, esses elementos só podem aparecer também numa análise que envolva outras pessoas, que envolva outros elementos que não só o locutor, que não só aquele que fala. Aqui eu cito o próprio Benveniste. A linguagem está na natureza do homem que não a fabricou. Inclinamo-nos sempre para a imaginação ingênua de um período original em que um homem completo descobriria um semelhante igualmente completo e, entre eles, pouco a pouco, se elaboraria a linguagem. Isso é pura ficção, não atingimos nunca o homem separado da linguagem e não o vemos nunca inventando-a. Ou seja, a linguagem ela é parte constitutiva disso que a gente concebe como ser humano social, né? Como homem. Quando ele diz homem, ele quer dizer o ser humano, mas numa perspectiva de consciência, de um animal que lida com símbolos, signos, etc, etc. Esse tipo específico de animal ele não pode ser concebido fora da linguagem, como se ele fosse inserido na linguagem logo em seguida. E o homem, por sua vez, ele sempre é encontrado na sua comunicação com outros homens. O homem ele sempre faz parte de algum tipo de comunicação intersubjetiva. E é somente através da linguagem que é possível que o sujeito se proponha como locutor. E ao mesmo tempo, ao se propor como locutor, existe um corte, que é o corte do ouvinte, do alocutário. É só através da linguagem que um pode se propor como locutor e ao mesmo tempo ter um outro como um alocutário, e vice-versa. E isso é muito interessante, vai dizer a pesquisadora Werner. A gente só tem um possível estabelecimento da noção de eu e de tu se como pressuposto a relação intersubjetiva, ou seja, a relação intersubjetiva é a condição de possibilidade da existência do eu e do tu. A condição de possibilidade, portanto, de se falar eu envolve a necessidade de haver um tu. E para conseguir fazer isso, para conseguir lidar com esse ponto, né, com essa noção do eu e do tu, é necessário ter diversas outras noções que a Werner novamente vai falar sobre deixis. Isso significa que há alguns apontamentos de referência que são necessários na linguagem para a gente conseguir lidar com esse tipo de inferência, né, do eu e do tu. São indicadores de subjetividade. E esses indicadores envolvem as indicações temporais, né, o passado, presente, futuro. Envolve também alguns índices de ostenção, como este, aqui. E aí a gente começa a entender que a categoria de tempo e de espaço, elas são uma necessidade ao se ter a categoria de pessoa. E nisso a conclusão que a gente chega é que a categoria de pessoa, ela não é exatamente uma realidade concreta, mas ela é presente na língua e através da língua ela faz com que eu e tu sejam partes do nosso cotidiano e possam ser identificados na nossa prática social dia a dia. É claro que, além dessas formas também, dentro da deixis, dentro dos indicadores de subjetividade, a gente também tem formas de interrogação, formas de asserção, de intimação, isso tudo através do modo opinativo, subjetivo. E todos eles vão acabar definindo uma posição onde há uma atitude de um locutor que demarca um eu, demarca um espaço que é próprio do eu. A linguagem, assim, ela não é a realidade, ela representa a realidade. Para representar a realidade, ela vai construir essas categorias que no nosso cotidiano vão assumir formas que parecem que sempre existiram, né? Como eu, como tu. Essa diferenciação do eu e do tu depende muito da forma como a língua trabalha e como a enunciação pode trabalhar com a linguagem.
Eu vou deixar aqui na descrição o artigo do Colunas Tortas a respeito deste texto, da subjetividade na linguagem. Eu vou deixar também o texto da pesquisadora Werner para você também dar uma olhada sobre a Deixis, sobre os índices de subjetividade dentro da obra do Benveniste. Ela também é a pessoa que categoricamente fala que as relações intersubjetivas são condição de possibilidade do eu e do tu, né? Então essas relações intersubjetivas fazem parte de um primeiro momento e depois vem eu e tu. Elas são uma necessidade anterior até mesmo, né, do eu e do tu. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, por favor. Muito obrigado e até a próxima.